Então, olha, algo tão importante para acontecer na humanidade, e ele veio assim, dessa forma tão mal feita, é estranho, né? Na época de Jesus foi quase que a mesma coisa. A turma achava que Pedro era que era Jesus. Jesus era baixinho, era feio, rosto deformado. Mas no fim, depois tudo deu certo. Provavelmente aqui vai dar certo também. Daí eu quis saber por que eu fui escolhido para ser um viés para você, né? Lembra que eu falei para vocês do viés? Você tem então as religiões no mundo. Você tem aquele pessoal na Índia, né? O Ganesha, por exemplo, é o cara sagrado para eles. Não só para uns sim, para outros não. Se estima então mais de 10.000 deuses ali na Índia, que é considerado o país mais populoso do mundo, mais de 1 bilhão de pessoas, e a maioria daquelas pessoas, a maioria esmagadora, então sequer é cristão, né? Muito bem. Então, o que acontece? A religião judaico-cristã, e bem focada naquela coisa cristão, ela é uma coisa que suporta, sustenta esse planeta para que não se consuma a raça humana. Por incrível que pareça, é verdade, cara. Os atores principais da religião cristã são aquelas freiras, carmelitas, freiras enclausuradas. Aquelas senhoras, quando mocinhas, meninas, com seus 10 anos, 12 anos, 13, entendeu? Elas veem então, elas entendem, né? Porque é uma vida muito diferenciada para se viver. E a menina então, desde os seus 12 anos, ela é recrutada a ser uma freira reclusa. Ela vai se alimentar, ter contato com as suas irmãs, mas vai ser uma pessoa muito ingênua, um ser humano que está totalmente desligado de qualquer notícia. Uma freira daquela, ela não é que ela não sabe quem é o presidente da República, elas querem ter noção disso, entendeu? Elas são especiais, né? E se ela vier a aprender alguma coisa por exigência de leis, então é explicado a ela que é por exigência de uma autoridade romana, vamos dizer assim, né? Fazendo quase que uma comparação, né? Vocês entenderam? Aí essas mulheres, elas oram dia e noite. Elas fazem isso o dia inteiro, aí elas sonham fazer a mesma coisa. Elas convocam Nossa Senhora Aparecida, Jesus Cristo, os anjos de Deus, para que o demônio não entre na mente das pessoas. Cara do céu. E é só elas? Não, cara. Monges na Índia, na Ásia, pessoal na África, cristão mesmo, que não é católico, por exemplo,
as irmãs, até os irmãos da Congregação Cristã do Brasil, e esses que realmente saíram do mundo, pessoas que estão alienadas a esse mundo e preferem viver num mundo espiritual. Esse pessoal, eles são os X-Men da mente, o pessoal que tem uma intelectualidade toda voltada na realização de um mundo paralelo a esse nosso. Aquilo teria algum problema? Se fosse um chimpanzé pensando isso, não teria problema nenhum. O problema é isso aqui, ó. Olha o tamanho disso. É gigantesco. É um cérebro aqui de mais de 1 quilo, né? A proporção. A turma fala, o cérebro da baleia é gigante, do golfinho. Não, não é, cara. É proporção de peso. É que nem aquele teu rapaz falou lá, o pênis humano é o maior do mundo. Ah, não, mas e de um jumento? Falou, não, a proporção do peso. Então, imagine, né? E se eu falei isso do jumento e saiu de uma maneira esquizofrênica, né? Vocês me perdoem. Quando disse isso, eu quis salientar a biologia dessa espécie de animal que vem a ser a mesma espécie a qual você pertence. Somos Homo sapiens, né? Aquela freira carmelita lá, então, orando 24 horas por dia, ela é de vossa própria espécie animal. Algo que tem a ver com você. Vamos supor, eu contei para você o meu, vou fazer uma linha de raciocínio linear, né? O meu nome, o nome desse gordo, meu nome é Bento de Souza, certo? Eu nasci no dia 17/9/77 na cidade chamada Socorro, interior de São Paulo. Nessa cidade, se você vir aqui hoje, eu levo você até o Sebastião. O Sebastião, um senhor que mora na zona rural dessa cidade, ele tinha o seu coração, então, podre, entre aspas. Não importa a cardiologice, né? Que, entre aspas, enfim, você entendeu que nós não somos médicos, não somos especialistas. Então, o Sebastião, com o coração podre, ele orou a Deus, ele fez o que aquelas freiras carmelitas fazem, e ele conseguiu captar essa coisa, esse mundo espiritual, que dá a impressão lá no Drauzio Varela, lá no Ateu, que é uma coisa que não existe. É como que eu digo agora pro Drauzio Varela, teria problema se não fôssemos, o pensamento disso fosse de um chimpanzé, que tem um cérebro pequeno, menos da metade disso aqui. Aquela freira carmelita, todas elas unidas, e as irmãs e os monges, todo mundo, e os índios, né? Todo mundo usando o seu cérebrozão, criou então essa rede neural artificial através de universos paralelos. Isso. O que eu vou dizer para o seu Drauzio? Seu Drauzio, esse negócio é complicadíssimo. Traga aqui para mim professores de física nuclear, astrônomos, né? Astrólogos, não, astrônomos. E o pessoal da ciência, o senhor vem junto aqui e eu vou explicar para vocês o que é o mundo paralelo. Vou dar uma rapidinha, né? Mas não vai adiantar, fica para o próximo rapidinho do que é o mundo paralelo.